Olá pessoal, tudo bem? Professor Elifas falando. Viemos aqui fazer mais um podcast, o nosso querido FATEcast. Hoje eu estou com a Fernanda. Tudo bem, dona Fernanda? Tudo bem, Elifas? Tudo jóia. A Fernanda trabalha aqui na Expert Soluções. Vocês devem ter percebido uma luminária bem bacana ali no fundo. Daqui a pouco ela vai contar um pouquinho pra gente sobre essa luminária. E vai contar um pouquinho aqui da empresa que ela atua, um pouquinho do que ela tem feito, etc. Fernanda, como é que você está? Tudo em ordem, tranquila? Tudo tranquilo. Tudo jóia. Obrigada pelo convite para participar também. É uma honra poder falar um pouquinho do que foi a minha trajetória na FATEC, falar um pouquinho do que a gente viveu lá, né, com os professores, as matérias e o que levou aí para minha vida. Que bom, eu que agradeço por nos receber aqui. Muito bacana a gente poder te visitar. Essa visita em loco para a gente é bem legal, até para os futuros alunos conseguirem ver aí várias possibilidades, onde os nossos alunos estão e etc. E eu vou começar pedindo para você contar um pouquinho da sua trajetória lá dentro da FATEC, quando que você estudou na FATEC, qual período, contar um pouquinho aí para a gente. Bom, eu comecei na FATEC, eu entrei lá em 2016. Em princípio não eram meus planos, né? Eu nem conhecia tanto a FATEC, estava bem no começo mesmo. Eu queria cursar Direito, aí eu fui mandada embora. Um colega meu que mora na rua de casa estudava na FATEC também. E aí ele me sugeriu, né? Ele falou, olha, é muito bacana, os professores são nota 10, são todos muito qualificados, vai ser um diferencial na sua vida. Hoje, inclusive, ele também é empreendedor, então ele tem o próprio negócio dele e tudo mais. Eu falei, bom, vamos tentar, né? Até porque tem um vestibular, a gente precisa fazer o vestibular, não sabia se eu ia passar. Passei em 15º lugar, não foi o primeiro, não foi o último, mas também não fez tanta diferença. E mudou totalmente a minha visão, porque abriu um leque de oportunidades. Acabei não indo para nenhum lado de direito. Estou aqui, né, numa empresa que trabalha com luminotécnica, mas assim, foi um divisor de águas para mim. Bacana. Você fez então no começo da FATEC, então você pegou muito do momento de implantação ali da FATEC, começo do curso e etc. Esse ano, inclusive, a gente completou 10 anos de FATEC, não sei se você chegou a ver, estão até rolando umas comemorações, tem o logo específico aí dos 10 anos, passou voando. Já tem 5 que eu saí, né? Eu saí em 2019, então eu peguei bem no comecinho, peguei o meio e saí no meio dessa implementação. Teve várias mudanças também, estou louca para poder visitar, para conhecer, para ver como é que tá lá. Me dá medo quando eu escuto que tem 5 anos que ela já saiu, que eu lembro da Fernanda no começo, e agora ela me fala que já tem 5 anos que ela saiu, me dá desespero. Escutar aí que já fazem 5 anos que você saiu, faz bastante tempo. Dá desespero em mim também. Tudo bem que eu comecei a dar aula lá com 15, então 5 anos atrás, estou com 20 aí, tá tudo certo. Fernanda, deixa eu aproveitar, a gente está aqui na Granja, essa empresa fica aqui em Cotia também, tá? Conta um pouquinho pra gente, Fernanda, o que vocês fazem aqui, o que a Expert faz, qual que é seu papel aqui dentro da Expert. Conta um pouquinho pra gente, daqui a pouco eu quero chegar na história ali da luminária, que é uma história bem bacana. Bom, eu acho importante dizer também que quando eu entrei na FATEC, a FATEC sempre postava algumas vagas, né, no mural, então eu também tive uma outra oportunidade de emprego através da FATEC. Eu trabalhei na carreira de automóveis, né? Fiquei um tempinho lá através de uma entrevista que eu fiz pela FATEC. Também tive indicação de um professor para poder entrar aqui, então eu estou aqui há 5 anos já através de uma indicação de um professor. Aqui na Expert a gente faz projetos luminotécnicos. Eu entrei aqui como estagiária, fiquei quase um ano mais ou menos como estagiária. Depois trabalhei como PJ, como assistente auxiliar administrativo. Aí tive minha efetivação para assistente administrativo financeiro e hoje eu sou assistente de projetos. Também fiz uma especialização, né, em gestão de projetos, que também tive a vivência na FATEC, então foi muito importante para mim saber mais ou menos com o que eu iria lidar, se era exatamente o que eu queria ou não. Gosto muito dessa área assim, de burocracias. E aí aqui a gente faz projetos luminotécnicos, projetos de iluminação pública, comercial, empresarial, até de estádios de futebol. A gente fez recentemente um de metroviário, né, foi um projeto muito importante. E através da empresa a gente também, minha chefe tem um projeto que ele é mais social, assim, que é mais para você ver outras áreas da vida,
para você ter mais essa conexão e sair muito, porque a gente hoje em dia é muito trabalho. Uma hora ou outra a gente tira um pouquinho para estudo e acaba deixando as outras áreas da vida de lado. Então ela tem esse projeto, essa luminária a gente fez na época da guerra, né? E a história do tsuru é bem bonita. E aí tem uma lenda que se você fizer 1000 tsurus, o desejo que você tiver no seu coração pode se realizar. Então a gente fez uma gincana aqui, fez uma oficina de tsurus com várias crianças, várias escolas participaram. E a gente fez 2000 tsurus brancos para a gente poder fazer essa luminária. Na época a gente acabou também tendo a perda de um colega nosso aqui. A ideia também era dar uma dessas luminárias para a mãe dele, mas aí ela disse que não, que era algo muito bonito que a gente precisava mostrar para outras pessoas. Então tem assim um valor sentimental, além de levar todo esse conceito de iluminação. Então essa luminária a gente pode fazer por encomenda também, se alguém se interessar. E é para ficar assim exposta, né, algo mais decorativo mesmo, e com esse valor sentimental. Bacana, essa luminária ganhou um prêmio, se eu não estiver enganado, certo? Ganhou. Essa luminária ela foi premiada pela Abilux, ela ficou em 3º lugar de luminária de piso. Foram várias inscrições, tiveram mais de 100 luminárias inscritas e ela ficou em 3º lugar. Muito bacana, então na verdade a gente fala bastante sobre projetos, você falou sobre projetos mais de uma vez, então aqui você hoje está trabalhando isso na prática, de você receber a demanda através do estudo do projeto, ver o que vai ser feito e conseguir implementar. Então hoje você consegue literalmente executar um projeto do início ao fim aqui dentro, né? Consigo. Aqui a gente recebe a demanda muitas vezes, nem mesmo o cliente sabe exatamente o que ele quer. Aqui dentro da empresa a gente consegue fazer desenvolvimento de produtos também, então a gente faz todo o estudo do portfólio do que o nosso cliente está buscando e trabalha diretamente para ele. Então, às vezes, até o desenvolvimento da luminária em si, não só o projeto conceitual, a gente faz o desenvolvimento da luminária de acordo com o que o cliente está necessitando. E aí eu fico com a parte mais burocrática de avaliação, então eu ajudo no estudo, no acompanhamento de cronogramas, de orçamentos, faço a avaliação também do projeto, então os arquitetos fazem os projetos luminotécnicos e eu venho verificando para ver se está tudo ok, se está tudo dentro do que o nosso cliente pediu. Por exemplo, você falou estádio de futebol, vamos pegar esse exemplo do estádio de futebol. Conta um pouquinho da dinâmica para o pessoal entender essa dinâmica de desde chega essa demanda do estádio de futebol, que tipo de dinâmica é essa, que tipo de iluminação que precisam, eles nem sabem a iluminação que eles precisam. Explica um pouquinho para a gente que é um pouco leigo aí nessa parte, para o pessoal conseguir fazer as conexões com o curso. Na verdade, a iluminação que a gente trabalha aqui no escritório, num todo, seja de iluminação pública, iluminação de estádio, iluminação metroviária, comercial, sempre, cada projeto a gente fala que é único, né? Mas todos têm um pezinho igual, assim, uma base que tem que ser seguida. Então, o cliente chega com a demanda, ele tem já o estudo arquitetônico, ele já sabe exatamente a área que ele quer trabalhar, e aí a gente vem com o projeto luminotécnico para poder verificar qual é a quantidade de luz que precisa naquele ambiente. Cada ambiente tem uma taxa de luz que precisa ser trabalhada, então, se a gente fosse ver uma taxa de luz para escritórios, normalmente na área de trabalho tem que ser 500 lux. Então a gente vai estudar a necessidade de iluminação daquele ambiente, a gente vai estudar a necessidade de uma iluminação mais quente, uma iluminação mais fria, quantos metros quadrados, quantas luminárias vão ser necessárias, quantos projetores vão ser necessários, como no estádio de futebol, a gente precisa daqueles projetores, mas a gente também precisa de iluminação cênica, né, que é para evento, para alguns outros eventos, precisa da iluminação normal, porque tem alguns caminhos, tem iluminação de emergência, então em cada ambiente a gente faz um estudo específico. Muito bacana e dá para ver que é bem complexo, né? Então é um trabalho que, olhando assim de fora, dá a impressão de ser bem complexo, né? E a gente acaba vendo todas as partes, assim, principalmente GE, né, que foi o que eu estudei. Quando a gente faz o TCC, a gente tem toda aquela parte até do financeiro para a gente poder desenvolver. Quando a gente vai trabalhar, a gente pega todas essas partes, então a gente tem o desenvolvimento, a gente tem que a abertura de uma empresa, a abertura de um projeto tem todas as suas fases,
Toda a parte burocrática tem emissão de nota, então você vai ver faturamento, vai ver orçamento, tudo você vê. Então hoje em dia eu vejo tudo que eu vi na FATEC. Muito bacana. Então tudo que você viu lá, ou boa parte do que você viu lá, você literalmente consegue trazer para a prática aqui do seu dia a dia, né? Literalmente. Isso é legal para o pessoal, tanto para os alunos atuais como para os nossos futuros alunos que estão assistindo, entenderem que às vezes a gente cobra alguma coisa, tem às vezes um momento, talvez você não entenda por que o professor está pegando no seu pé por causa daquela planilha financeira. Aí quando chega aqui você fala, putz, eu realmente precisava saber fazer isso, né? Eu fui uma das alunas que relutei muito nessa parte, principalmente financeira. Nossa, reclamava, viu? Reclamava. Apesar de gostar muito, eu ficava, mas pra que eu preciso fazer um quadro em 3 percepções, no que foi, no que está sendo, no que vai ser lá na frente? E hoje em dia eu trabalho com isso e é o que eu mais mexo e é exatamente o que eu estudei lá e hoje eu reconheço que de fato foi necessário. E é bacana também, você até falou a questão do TCC, eu lembro que o seu TCC foi da área de cosméticos, né? Foi. Aí dá para vocês terem uma ideia também, que percebam, ela fez um TCC para a área de cosméticos, mas toda essa parte de estudo ela conseguiu aplicar numa área completamente diferente da área de cosméticos. Exatamente, é como eu disse, né? Todo projeto, tudo que você vai fazer na vida tem uma base. E toda essa base que foi estudada na FATEC eu trouxe para o meu serviço, a gente aplica muito aqui hoje em dia e vai ser usada. Às vezes a gente fala assim, mas por que eu vou fazer isso? Eu não vou usar nunca. Usa. Na FATEC tudo que a gente trabalha lá dentro, tudo que a gente estuda a gente acaba usando. Você falou do TCC, eu lembro do seu MVP, vocês vão percebendo ao longo aí dos episódios que eu vou puxando algumas coisas da memória. Eu lembro do seu TCC, do seu MVP, que você foi lá vender os produtos. Conta para o pessoal um pouquinho dessa sua experiência do MVP, de você criar um produto. Vocês ficam bravos com a gente quando a gente fala que tem que vender, todo mundo sai xingando que eu vou vender, é um absurdo, etc, etc. E depois o retorno é muito legal, depois que vocês vendem, até a postura de vocês muda. Conta um pouquinho da sua experiência do MVP, como que foi esse processo de você produzir algo e vender? O meu MVP, eu desenvolvi meu produto do começo, assim, basicamente, porque também tinha que ser fabricação em longa escala, então eu fiz de acordo com o que estava ao meu alcance, mas desenvolvi o produto, era um cosmético 2 em 1, então ele tinha batom e tinha um rímel, né, e eu fiz, busquei, fui atrás da embalagem e tudo mais, e fui vender em porta de faculdade. A gente fez a apresentação dentro de uma empresa, vendemos para conhecidos também, e conseguimos de fato vender. Eu também no começo não acreditava muito assim que a gente ia conseguir, porque é um trabalho de aluno de faculdade, mas é possível porque você põe em prática todas as matérias que a gente acaba usando lá dentro também. Então tem o marketing, tem novamente o financeiro, tem a estruturação de um projeto em si, então tudo tem que ser pensado, tem que ser planejado, tem que ser estruturado para você conseguir chegar. E, gente, pra conseguir terminar tem que fazer o passo a passo, não tem jeito. Não tem jeito, não dá pra pular, né? Às vezes tem o pessoal que não quer fazer o MVP ou quer fugir do financeiro, não tem como, né? Se não fizer... E a FATEC é isso, você, não é como outras faculdades, você tem que entrar, você tem que ir lá fazer e esse é o foco. Não é só você entrar, estudar, vou ler um livro, vou ler um artigo, não. É você pegar e fazer, botar em prática de fato. Bacana. Uma outra coisa legal, né, a gente falando de FATEC, mais específico da FATEC Cotia, até para o pessoal se situar bem, a gente está falando de uma faculdade em Cotia, efetivamente. Fernanda mora em Vargem Grande, certo, Fernanda? Então, totalmente dentro da realidade de vocês. Olha, de Vargem Grande para Cotia, totalmente acessível ali para ela, gratuita, e conseguiu dar uma boa virada na sua vida, né? E é algo que a gente acha que é totalmente fora da nossa realidade, não é. O vestibular não é um bicho de 7 cabeças. Eu não acreditava em mim, eu acreditei quando eu entrei, só que hoje eu falo para muitas pessoas. Às vezes tem pessoas que eu conheço que estão na mesma realidade que eu, de que eu não consigo, consegue. É só você tentar. E como ele disse, é acessível, tá? E do nosso lado, basicamente, às vezes a gente sai daqui para estudar em São Paulo, em faculdades que você não vai ter a mesma base que tem na FATEC. Apesar de ser em Cotia, né? Às vezes a gente escreve... Tinha um pouco de credibilidade da faculdade por ser aqui em Cotia, mas é um padrão que deveria ser mais reconhecido. Bacana, bacana. Uma outra coisa para eu te perguntar, além da parte de soluções, vocês têm outras frentes de trabalho aqui, né?
Tem o Projeto Conex, eu até já participei do Projeto Conex também, tem a parte da alocação de salas, então além de você cuidar desses projetos, você cuida de umas outras coisas também, né? Você é meio que uma 3 em 1 aqui, né? Aqui eu sou, como até minha chefe costuma dizer, eu sou o braço direito dela, então eu faço todo o gerenciamento da locação de salas dela para reuniões, então desde o tratamento comercial com o cliente, divulgação das salas, o financeiro, a organização. O layout, né? Eu já aluguei aqui para dar curso e a Fernanda até o layout de acordo com a quantidade de alunos que você vai ter, como que vai ficar a sala, né? Então tudo isso você que cuida. Na Expert também eu tenho frente não só na avaliação de projetos, mas como eu disse, eu sou do financeiro, sou do administrativo, trato um pouquinho do RH. Aqui a gente só não trata a contabilidade porque é externa, mas também já tive vivências. E aí também tem essa parte do Projeto Conex, né, que é totalmente fora da caixinha, mas é super bacana, é um projeto interessante. Tem um site também, se o pessoal quiser dar uma olhadinha, projetoconex.com.br. E eu tento atender um pouquinho de tudo aí. Eu vou dar um spoiler, ainda não está 100% fechado, mas a ideia é a gente fazer umas apresentações de TCC dentro do Conex. Fiquei de fechar com a Ju, dei a sugestão, ela curtiu. A gente está pretendendo trazer uns grupos, então depois que a gente conversar, eu vou ver se eu bato o martelo com ela. Então a gente está pensando numa dinâmica de pegar alguns grupos que estão se formando e eles virem apresentar o trabalho para o pessoal externo do Conex. Então, provavelmente vai rolar esse encontro aí, vamos ver. Até para mim, porque tem bastante empresário, né? Às vezes Sim. o outro pode ficar interessado e poder dar uma alavancada mais. Sim, vai ser. Interessante. Provavelmente vai rolar, né? Tô falando provavelmente que não confirmamos ali, mas tá bem encaminhado, tá? Então tá bem encaminhado. Você está 5 anos aqui já, né? 5 anos. Entrei aqui, sinceramente, como eu disse, meus planos sempre foi ir para uma área totalmente diferente, que é do direito. Entrei na FATEC, foi um divisor de águas, porque aí eu consegui essa vaga de emprego aqui e comecei a ver que a minha realidade era totalmente outra. Eu estava vivendo assim, no mundo das nuvens e me encontrei de fato. Não me vejo trabalhando com outras coisas hoje em dia. Saí da FATEC, entrei aqui. Quando eu lidei com essa parte de gestão de projetos, procurei uma especialização em gestão de projetos. Estou buscando mais especializações, mais certificação e espero continuar seguindo nesse caminho mesmo. Sim. Falando um pouquinho dos professores, você deve ter boas memórias ali. O pessoal às vezes vive, né? Roberto pega no pé, Roberto pega no pé. O que você lembra dessa época aí? O que eles te passaram que você usa até hoje? O que você tem de lembrança dessa parte dos professores aí? Eu só tenho lembranças ótimas, né? Mais ou menos, porque fica brigando comigo, tá? Mais ou menos, viu? Eu vou chegar aí ainda, mas assim, eu gostaria de falar um pouco do Roberto, porque o Roberto, desde o começo, assim, todo mundo tem aquela impressão dele de ser um professor muito rígido, que pega no pé e afins, né? Não é. O Roberto, ele é o que ele tem que ser na medida certa. Ele passa as atividades exatas, ele passa o que a gente está vendo no mercado exatamente nesse momento. Todas as atividades que ele passava hoje em dia, às vezes eu comento com um colega ou outro que, poxa, eu vi isso na faculdade, hoje em dia a gente está vendo na realidade mesmo. Foi meu orientador do TCC, foi essencial para mim. Ele foi aquele professor que sentava comigo e falava, vamos fazer aqui, isso aqui não tá legal, isso aqui tá legal. Foi você que fez isso aqui mesmo ou você copiou? Porque se você copiou, vamos arrumar, não pode ser assim. O Elifas tinha muita coisa que eu falava, não vou fazer porque não tem necessidade. Hoje em dia eu busco planilhas que eu fiz na aula dele para mim poder usar hoje no meu trabalho, ou na minha vida até, né? Pra gente se organizar ali naquelas fases do TCC. Tem que fazer isso agora, quanto tempo eu vou levar, quanto tempo eu não vou levar. Então, assim, tudo tem a sua medida. O professor Saulo, eu tenho um carinho enorme até hoje por ele. As aulas dele, nenhuma foi pesada, sempre ele levou o conteúdo assim, de forma muito leve pra gente. Sinto muito falta. Quase todos os professores, se eu fosse sentar para falar de todos aqui, eu ficaria horas falando. Show, bacana. A gente está indo para a reta final, Fernanda. A gente está agora, provavelmente quando esse episódio estiver no ar, o vestibular vai estar aberto. Então, pessoal, vestibular
peguem as informações lá no site da FATEC Cotia, fateccotia.edu.br. Eu queria que para finalizar você desse um recado para o pessoal que está na dúvida se presta o vestibular, se não presta, se vai valer a pena, se não vai valer a pena. Eu queria que você desse um recado aí, mandasse uma mensagem para eles, para quem ainda não se decidiu. Olha, na minha sincera opinião, tem muita gente que fala que para fazer esses cursos que tem na FATEC é quando você não sabe o que fazer. Não é. Muito pelo contrário. Quem entra na FATEC tem que saber exatamente o que quer, porque senão você não termina. A minha turma começou com 40 alunos e terminou com 15, porque só entra quem de fato quer seguir ali e tem garra mesmo para começar e terminar. Eu aconselho quase todas as pessoas que estão saindo da escola do ensino médio, que eu conheço, até pessoas mais velhas, pessoas da minha família, a fazer o vestibular da FATEC. Porque mesmo que não seja exatamente a matéria que você está buscando, não seja a área que você está buscando, lá dentro você vai ver de tudo na prática e você sai com muito conhecimento. Não é algo fechado, muito pelo contrário, você abre um leque de oportunidades na sua vida. Então eu aconselho e assim, de olhos fechados, faça o vestibular da FATEC. Show de bola, pessoal, aproveitem, as informações estão aqui, vai aparecer aí para vocês na descrição do vídeo, mas estão dentro do site da FATEC Cotia, até no fateccotia.edu.br. Fernanda, queria aproveitar e te agradecer, muito obrigado por nos receber aqui, que você recebeu eu e o Diego, foi muito bacana a recepção, e tornamos nos falar em breve, beleza? Obrigada. Valeu!